eu tenho um pouco disso de ser controladora com as minhas coisas, de querer estar na frente de tudo, de querer saber o que tá acontecendo. Você tá melhor, Bruna? Eu sou escorpião? Não, mas eu sou Ascendente é aquário. Será que eu virei aquário? Virou. Será que Ai, pode ser, meu sabia? Deus. E aí, isso eu vi que começou a me atrapalhar muito, sabe? Comecei a delegar e vi que estava fluindo melhor. Então, eu falei, não, coloquei na balança, eu falei, não, eu preciso liberar um pouco disso, porque só tá me atrapalhando. E eu tenho isso, sabe, Bu, de querer estar na frente, de querer saber o que está acontecendo. Hoje em dia, várias áreas da minha vida já andam sozinha e as meninas me chamam, né, quando precisam realmente e tal, mas se não teria como, era impossível. Eu tô Acho que nesse seria ponto aí, eu não impossível. sei por onde começar. Depois eu quero mais dicas. Você me passa uma listinha. Eu acho que isso de você criar um time, delegar função, isso é, assim, É melhor, né? muito melhor. Auxilia Depois muito, que- ajuda muito, Bu. Sabe o que eu queria falar? Da sua infância. Que você nasceu na Bahia. Eu nasci no interior da Bahia, na cidade de Vitória da Conquista. Ah, Vitória da Conquista. Fica a 600 quilômetros da capital. Sim. É super conhecido. Quem que é de alguém mais é de Vitória da Conquista? Não, Quem que não veio aqui lembro, que falou que mas era... mas tinha, Né? tinha. Mas é conhecido Vitória da Conquista, gente, não? É, Ou pra assim, mim é muito comum. Não, sabe que todo mundo que eu falo Vitória da Conquista, eu conheço, eu tenho um tio, eu tenho uma prima, eu tenho um amigo e tal. É. Porque não é tão pequeno. Não mesmo? A gente Quantos tem habitantes? 400 mil habitantes. Ai, É grande, grande, a terceira maior cidade da Bahia. Caraca. Primeiro Salvador, segundo Feira de Santana e terceiro Vitória da Conquista. É grande. Mas olha, é sul da Bahia, né? Então é já divisa com Minas. Por isso que o meu sotaque é um pouco mais mineiro. A gente fala mais Minas, Conquista. Tanto é que quando eu fui morar em Salvador, quando eu tinha 12 anos, fui morar lá e aí o pessoal da escola sofria bullying com isso, porque eu falava muito um mineiro, puxando Conquista. O pessoal perguntava 1000 vezes por dia, de onde que você é? Só para eu responder, Vitória da Conquista. Sabe assim, isso, tá? Charminha, Ai, meu conquista. Deus, porque eles falam conquista. Ah, tá. É. Mas você ficou até os 12 lá, então? E aí você foi pra Salvador Aí eu por fui quê? para Salvador estudar mesmo, fazer ensino médio, queria fazer medicina. E apesar Você já de sabia Vitória... que você queria fazer Calma, você medicina? tava estudando Eu- medicina com 12 anos já? Não, eu fui para fazer ensino médio. Fui para lá com 12, 13, mas entrei no ensino médio na idade de 15 anos, né? E aí eu já, na época eu não lembro, a minha mãe, a gente tinha esse hábito no interior de ir para capital para estudar, sabe? Hoje em dia, tipo, eu volto para lá, eu sei que tem muitas escolas capacitadas e antigamente não tinha muitas opções de escolas que tinham ensino médio, né? Então, acabou que minha mãe me mandou para lá, eu queria fazer intercâmbio também, e aí acabei indo para Salvador estudar. Você foi sozinha? tá fazendo a mesma Eu pergunta. fui. Só que a minha mãe ficava comigo, né? Boa parte do tempo lá. Aí ela ficava indo para Vitória e ficava em Salvador comigo no período de aula. Mas eu sempre estava indo todo final de semana, de 15 em 15. Qual pra que é a Vitória da distância de... 600 Ah, quilômetros. é verdade, você falou. É. Nossa, umas é 6 longe. horas, Mas é um então, voo né? rapidinho. 6 horas. 6 horas. Ah, mas você mais ia ou de menos. avião? Tem voo. Tem voo. Ah, Entendi. bem melhor. E aí você estudou lá até que idade? Aí eu finalizei o ensino médio lá. E aí, depois que eu passei para medicina, eu fui para o Espírito Santo. Para uma cidade perto de Vitória, uma cidade que chama Colatina, no Espírito Santo. Alguém conhece? Nossa, não conheço. Colatina. E que é interior do desde Espírito quando Santo. você descobriu que você queria fazer medicina? Porque, gente, é muito específico, é um dom, né? Na verdade mesmo, assim, quando eu descobri que eu queria fazer medicina, eu fiquei até com medo. Eu falei, nossa, porque eu já sabia que ia precisar enfrentar uma longa estrada, né, de estudos mesmo, assim. Eu acho que qualquer área, né, que você se propõe a fazer, você tem que estudar muito. Mas medicina carrega esse peso, né, de medicina e tal, vestibular. E no início, os meus pais só queriam que eu fizesse faculdade federal ou estadual. Então, era mais difícil ainda, né, naquela época. Porque hoje em dia, particular também tá muito difícil. Na minha época também já era difícil de passar em particular. Mas lá atrás era mais fácil, né? Tinha essa diferença. Então, no início, os meus pais só queriam que eu fizesse federal ou estadual. Então, eu fiquei 3 anos tentando até passar. Aí, eu passei em Colatina e logo em seguida saiu o resultado do Rio, que eu passei também. Mas eu fui primeiro para Colatina, porque eu não tinha certeza se eu ia passar no Rio. E aí, quando o resultado do Rio saiu, eu migrei. Ah, então você nem chegou a estudar lá? Fiquei pouco tempo lá. E, gente, 3 anos de cursinho, é isso? Foi.
E aí, É só muito tempo. vivia estudando, assim. Aí, posso Uai, falar? mas foi na terceira vez que você passou? Aham. Uai, tá ótimo. Então, Não, fazendo milhões de provas, né? Eu fiz Ah, muitas entendi. provas. Durante 3 anos, tem vestibular no meio do ano, no final do ano. Tem uns Tá. vestibulares fora de época, né? Desses de meio e final. E a partir do segundo ano, eu já estava tentando particular também. Tá, entendi. e aí você E, só assim, estuda. posso falar? Foi a época mais difícil da minha vida, assim, de questão de... Nossa, é muito difícil. A Mental? galera que... Muito. É. Mexe O muito com o nosso... psicológico, eu acho que é o mais importante, né? Mexe muito com o psicológico. A turma que deve estar fazendo cursinho aí deve entender o que eu estou falando, porque os meus pais são muito exigentes. E eu só estudava, 24 horas por dia. Não podia fazer nada, não viajava. Não, viajar, meu Deus do céu. sabia nem Eu não o que tinha era nem isso. redes sociais, não sabia nem o que era Instagram. Não tinha Instagram, não tinha Facebook. Foi bem na época que o Instagram começou a aparecer, né? E eu não tinha redes sociais, não tinha Facebook, não tinha Instagram, era 24 horas estudando. Eu pra não fazia desfocar. cursinho para não desfocar. E uma opção minha também, Sim. sabe? Os meus pais eram exigentes, mas não, você não vai ter redes sociais. Não era assim, entendeu? Foi uma escolha minha. É pra focar, né, gente? Porque senão... E aí eu vi que no primeiro ano, quando eu ainda era maleável, eu tava difícil de passar, eu falei, não, eu preciso realmente, você precisa se excluir do mundo para você conseguir, sabe? E foi muito difícil. Aí ela se excluiu. E aqui temos um holograma de romano. Gente, mas eu muito admiro, difícil. sério. Eu acho que realmente é uma profissão assim. E eu acho que toda essa Tirar o turma que chapéu. faz cursinho, eu acho que deveria ter um acompanhamento psicológico, porque até hoje eu carrego algumas coisas dessa época que eu falo, nossa, ai, machuca saber, machuca lembrar, sabe? Tipo, época de cursinho, no cursinho só se fala disso. É impressionante. Você senta na cadeira do cursinho, você chega lá às 7 horas da manhã. Ai, você viu, fulana passou. Ah, Beltrana E passou. a pessoa que tá do seu lado é sua concorrente. É sua né? concorrente. Então, tipo, eu tô indo fazer... você dorme e acorda pensando nisso. E eu lembro que, tipo, os meus pais também na época, né? Alguém passava, vai pra jantar de família, Natal. Ainda não passou. E aí, passou e tal. Dava vontade de falar, olha, na hora que eu passar, eu vou te falar. Todo mundo vai saber tá na minha porque testa. Eu vou colocar, assim, um outdoor na cidade, sabe? Porque eu vou ficar tão feliz. E aí tem essa pressão, sabe? Já não basta a nossa própria pressão, né? Que a gente sou uma pessoa que sou exigente, então, né? A gente quer passar. Então, nossa, foi muito difícil. Mas assim, o tempo que você estudou, esses 3 anos estudando, foi lá em Salvador. para tentar medicina. Eu fiz na minha cidade, Vitória da Conquista. Ah, Eu tá. Então terminei você o se ensino formou, médio e fui para lá. voltou pra estudar, e aí depois quando você passou... Eu lembro, meu irmão morava em Aracaju na época. Meu irmão fez faculdade lá. E eu fiquei um tempo lá, em Aracaju também. Eu fiz um pouco de cursinho lá também, mas logo voltei para minha cidade. E aí você prestou em vários lugares. E eu fiz... e olha que louco, né? Eu saí da minha cidade para poder fazer ensino médio. E aí voltei para minha cidade para fazer cursinho. E passei estudando na minha cidade. Então, tipo assim... fiz cursinho lá e fiz aula particular também com uma professora das matérias de peso, né? Biologia, física, química e matemática. Gente. Nossa, eu acho que deve ter sido uma época bem difícil. Ainda mais porque é uma difícil. idade que você... Eu E não você sei, vê todo mundo aproveitando, então, viajando, você várias acabou amigas. de formar, aí você vai Aí eu viajar, ficava, e tem a tipo, viagem de formatura. ai, por que eu tô com vontade de fazer medicina romana? Por que você não escolhe outra coisa? Porque, sabe? Aí você vê suas amigas viajando, todo mundo viajando. Mas você se via todo fazendo mundo outra coisa? Ou não? Eu não me via fazendo outra coisa. Eu sempre quis fazer medicina. Se eu não fizesse medicina, eu faria talvez arquitetura, por conta do lifestyle da arquitetura. Também eu sou uma pessoa que gosta muito de decoração. Mas eu já uso isso no meu dia a dia, né, na minha casa e tudo mais. Então, já aplico isso em alguns momentos. Não me via fazendo isso pro resto da vida, como eu vejo a medicina. E aí, foi isso. E aí, quando você passou, você lembra como é que foi onde você tava? Gente, Como é que você... Meu Deus do céu, você não tem noção. Quando saiu o resultado de Colatina, eu lembro que, tipo, eu olhava 10 vezes, eu fechava o site, voltava. Eu falei, não é possível. Não, será? E voltava de novo. Não, e o celular tocando, todo mundo mandando mensagem e tal, porque você cria as amizades são todas de cursinho, né? Então, todo mundo na mesma fase. Então, tipo, mensagem tocando, professora ligando, a minha mãe. Eu falei, gente, não é, será mesmo? Você olha, não, tomara que esse nome não saia daqui. É isso mesmo que eu tô vendo? Será que não foi E aí, engano? Aí você não. atualiza Só que eu tinha F5 feito some, uma né? prova muito bem elaborada, sabe? Assim, eu estava muito preparada no ano que eu passei. Eu sentia que esse era o ano, sabe? Porque eu estava muito preparada. E aí foi. E aí a depois, prova logo do em seguida, Rio, veio e do aí Rio. eu fiz as provas mais ou menos na mesma época, só que o resultado da prova de Colatina saía antes. Como eu não sabia, né, não tinha certeza, eu falei, vou garantir.
E aí tem a data de matrícula e tudo mais. Eu falei, não, pai, eu preciso matricular pra garantir. E E aí aí- fui pra lá, pra Colatina. É uma Então, cidade é- bem pequena. E querendo ou não, tipo assim, quando você vai pra um lugar novo, você vê apartamento, vê tudo. Vi, Você chegou a ver tudo. Tinha uma amiga minha que estava fazendo já medicina lá, a Thaís. E aí eu fui, fiquei no apartamento dela, esperando, né, por esse momento. Aí logo depois eu passei no Rio, falei, amiga, Tô indo. já vamos tô indo. embora. Tinha acabado de fazer a matrícula de Colatina. Liguei pro meu pai. E meu pai foi super resistente, assim, porque ele não queria que eu fosse pro Rio. Eu jurava que você era do Rio, sabia? Não, aí eu morei 6 anos lá. 6 anos. Ah, De foi medicina, o o tempo de medicina. E você morava sozinha? Eu morava com uma amiga, a Carol. Morei 6 anos com essa amiga minha, uma super irmã. Mas aí, e a faculdade, assim, você conseguiu curtir mais? Ou era aquela coisa, estudo, milhões de... Estudava muito na faculdade. Eu posso dizer que eu fui uma pessoa que não aproveitei a faculdade em si, tipo, as atividades que a faculdade tem extra ali de calorada, Tá. Ir pro bar. Festas. as festas de faculdade, eu não fui nenhuma. Mas porque o meu círculo de amizade era fora da faculdade, né? Que eu já namorava com o Alok, eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, eu já conheci ele, então a gente já começou a namorar. Então, qualquer feriado que tinha alguma coisa que a galera ia fazer as festas de faculdade, eu aproveitava para estar com ele. Quanto tempo vocês Mas é estão bem juntos? puxado o curso. Vocês A gente estão vai fazer 10 anos agora já. Caraca, Tem muito bastante tempo. E como vocês conheceram? Que eu não sei. A gente conheceu na Bahia, Olha. no meu estado. É o estado do coração do Alok. O pai dele tem uma festa lá que chama Universo Paralelo. Não sei se vocês já ouviram Sim, falar. super. Esse ano teve, eu fui, final do ano, né? E Então a você gente se sempre conheceu- gostou de eletrônico? Eu sempre gostei. Antes de conhecer o Alok, eu já gostava de eletrônico. E aí ele tava passando, eu pedi para tirar uma foto com ele. Eu conheci nessa balada, nessa festa. E a gente acabou se conhecendo, mas ele tava namorando. E eu também tava namorando na época. E não rolou nada. Tipo, nem... Só conheceu. a gente só se conhecia. A gente tirou uma foto juntos e tal. E aí, logo depois, o Alok ficou solteiro, eu também fiquei, a gente se reencontrou nas redes sociais. E aí a gente começou a se falar, e aí foi indo. Estamos e... juntos. Estamos juntos até hoje. Ai, Mas foi na Bahia que a gente se conheceu. Então, mas então foi pelo Instagram depois que... A gente se reencontrou pelo Instagram. gente. Foi. tudo. Quem mandou 2000 mensagem e- primeiro? Ai, acho que eu dei uma curtida. Curtidinhas, manda Sabe uma aquela, DM. tipo, vou dar uma curtida? Vai que? Só E foi uma É. foto atual ou uma foto antiga? Assim, você vai e desce. Ou Tem foram 10 10 likes, Romana? Não, eu não sei, eu não lembro. Acho que eu nem lembro direito essa parte de como foi da curtida, mas a gente começou a se falar, foi pelo Instagram. Eu lembro que na época foi pelo Instagram. Não tinha mensagem, não tinha DM no Instagram na época. É verdade. Foi um aplicativo. Snapchat? Não. Um aplicativo que tinha do Instagram, eu acho que tinha alguma coisa que você ia pra mensagem. localização. Era. Ai, aquele que você via quem tava perto de você. Não tinha não sei se Insta tinha Message. Insta Message. Insta Esses Sei. dias eu tava procurando essa mensagem, porque eu lembro que eu dei um print e guardei nos meus e-mails. Tava até procurando e não achei, mas foi isso, Insta Message. É verdade, tinha esse aplicativo, porque É. você via por localização. Foi. Então Vocês vocês estavam vocês deviam estar perto. E aí eu lembro que a gente se reencontrou, né? Depois dessa primeira vez que a gente se conheceu, foi na Bahia de novo. E como foi Numa o festa. primeiro date? A primeira vez que a gente ficou foi em Campinas, né? Numa festa que ele foi tocar, eu tava por lá, ele me convidou pra ir. E aí eu falei, vou, né? Em Mas Campinas? Em Campinas. Mas Tinha uma você amiga morava minha, onde? eu morava no Rio já. Quando a gente Tá. se conheceu, eu já morava no Rio. Quando eu fiz intercâmbio, na época de ensino médio, eu conheci uma amiga que é de lá, Você de fez intercâmbio Campinas. onde? Eu fiz pra Austrália. Eu morei Quanto tempo? quase um ano. E aí eu conheci a Duda. E aí fui na casa dela, visitar ela e tudo mais. E aí voltei pra Campinas depois, porque o Alok me convidou. E aí, mãe, tô indo visitar a Duda e tudo mais e tal. Oi, Duda, tô Oi, chegando. Duda. Vou E dormir aí, com a Duda hoje. aí tá, e a gente se encontrou. E aí a gente acabou ficando lá, em Campinas, a primeira vez. Mas foi aquela coisa, né? Eu falei, tô indo, mas eu não sei. A gente vê, a gente conversa pra ver se vai rolar ou não. Mas aí rolou. E rolou naquele dia mesmo. Rolou. Tá, mas A e gente aí... ficou. e- Mas a primeira vez que a gente se encontrou não rolou, que foi na Bahia, né? Foi na Bahia, é verdade. E depois, assim, foi tudo muito rápido? Ou
Ficaram, depois Nossa, não falava não foi mais? muito rápido, não. Não foi muito rápido, Assim, viu? muito rápido, não. A gente ficou naquela fase de rolinho, sabe? Ai, manda mensagem, o outro responde, aí demora pra responder. O Alok fala que eu fazia muito joguinho, ele odeia isso. Ele fala, nossa, pra que joguinho? Fala, mas funcionou. Mas funcionou. Mas nem era, na cabeça dele era joguinho, não sei de onde ele tirou isso. E aí, mas desde a primeira vez que a gente ficou, assim, eu já senti que ele era uma pessoa que mexeu muito, sabe? Que ia fazer diferença, assim. Ele é um menino muito especial. A gente E aí, sente, né? Não, na hora. É Eu falei, diferente. nossa, ai, não queria que tivesse mexido comigo, sabe? Quando ele foi Tipo, assim, agora. tipo, agora, tinha acabado de ficar solteira, tava voltando de um relacionamento péssimo, assim, tipo, ai, não queria, sabe? Queria entrando na começar faculdade a curtir, também, né? tinha acabado de entrar na faculdade, eu falei, nossa, queria curtir um pouquinho, sabe? Voltando de um namoro péssimo, porque eu namorei quando eu era muito nova, então eu passei muito tempo namorando, quase 7 anos, foram 6 anos e pouco Nossa. de namoro, e você é muito nova, e você passa na faculdade, você quer curtir um pouco e tal. Aí eu conheci o Alok. E aí? Falei, Pronto. aí não teve como escapar. E aí estão aí até E a hoje. gente tá até hoje, E vai o fazer 10 anos. pedido de namoro veio depois de quanto tempo? Teve Foi- pedido de namoro, assim? Então, assim, a gente identifica ali aquela fase que a gente começou a levar mais a sério e tudo mais, né? Teve, não teve. Teve um momento que a gente falava, ó, a gente tá namorando? Ah, tá namorando? Ah, tá. Não, Tipo, apresenta minha namorada. Ah, essa é sua namorada. Exato. Foi mais ou menos Nossa, isso assim. no começo é um caos, né? Tipo, Ah, você esse fica aqui sem é saber, tipo, vamos nomear o que a fulano. gente tá, esse relacionamento, porque a gente não sabe o que tá acontecendo aqui e tal. Mas o Alok, desde o início, sempre foi muito sério, assim, sempre já sabia o que ele queria, deixava muito claro, assim, que tava muito afim. Ai, Foi isso. fofos demais. Tudo. E aí, ele te pediu em casamento na Grécia, né? Ele me pediu em casamento. Não, ele me pediu em Não foi? casamento aqui em São Paulo, no Dia dos Namorados, em 2000 Meu Deus, em 2018. O que é o negócio lá do barco? Aí, aí a gente foi pra Grécia, logo em seguida, o que aconteceu? Quando ele me pediu em casamento, a aliança não serviu. Ficou muito grande. Aí a gente colocou pra reformar e a gente estava na Grécia. E aí foi quando ele fez um pedido mais oficial, assim, aí a gente divulgou. Mas, inclusive, no dia que ele me pediu em casamento, foi o dia que eu descobri que o bebê que a gente tinha perdido, porque a gente perdeu um bebê, não sei se vocês se lembram disso, e a gente não era casado, né, na época ainda. A gente só namorava. Em 2018. O que é o negócio lá do barco? Aí, aí a gente foi pra Grécia, logo em seguida, o que aconteceu? Quando ele me pediu em casamento, a aliança não serviu. Ficou muito grande. Aí a gente colocou pra reformar e a gente estava na Grécia. E aí foi quando ele fez um pedido mais oficial, assim, aí a gente divulgou. Mas, inclusive, no dia que ele me pediu em casamento, foi o dia que eu descobri que o bebê que a gente tinha perdido, porque a gente perdeu um bebê, não sei se vocês se lembram disso, e a gente não era casado, né, na época ainda. A gente só namorava. E foi no dia que eu recebi a mensagem dizendo o sexo do bebê que tinha perdido, que eu não queria saber. Na mesma hora que a gente compartilhou isso, ele tinha feito uma surpresa de me pedir em casamento. Nossa. E ele fala que foi quando ele teve o start, assim, que virou a chavinha de que ele viu mesmo que eu era a pessoa que ele queria, né, viver, passar essa o resto da vida. vida. Foi quando a gente perdeu esse bebê e foi tudo no mesmo dia, assim, então conectou tudo. E vocês chegaram a investigar a perda, assim? Então, como médica, eu sei que é uma coisa que pode acontecer, né? É muito comum isso acontecer, perda gestacional, assim, ainda mais primeira gestação, você tentando ali e tudo mais. Aborto espontâneo pode acontecer, né? Natural. E aí, o Alok não, né? Como ele é meio traumatizado com tudo, assim, ele ficou muito preocupado na época. Ele, ai, meu Deus, será que pode ser alguma coisa comigo? Será que pode ser... Eu quero entender e tal. E a gente mandou o material para análise. Na época, a gente fez né? Tive que fazer a curetagem, a gente mandou o material para análise. E aí foi quando o resultado saiu. Depois eu falei, gente, eu não quero saber o sexo. Eu falei para a médica, eu falei, eu não quero saber, porque geralmente nessa análise vem o sexo, né? Eu falei, eu não quero saber, porque eu não queria ficar com isso guardado, sabe? Eu falei, ai, não quero, não precisa, sabe? É um bebê que estava aqui, que eu, né, acolho como um filho ou filha, mas eu não queria saber o sexo. E aí eu recebi um e-mail nesse dia que que ele me pediu em casamento. Lá e na aí, Grécia. aqui em São Paulo. Ah, aqui em São Aí eu São fui Paulo. olhar o e-mail e era um e-mail de um laboratório, mas eu não sabia que
era o laboratório que a gente tinha mandado a análise, porque foi a médica que mandou, né, para análise. Eu achei que fosse algum laboratório lá do Rio, porque eu já estava fazendo internato na época. Então, eu recebi e-mails de laboratório e tudo mais, né? E aí eu, caraca, abri sem pensar. Quando eu vi na primeira página, já tinha o sexo. Eu falei, nossa, eu não acredito. E era uma menininha, né? Aí eu tive que compartilhar com ele na hora, assim. E quanto tempo que você tava? Quando eu perdi, 8 semanas. Ah, eu Foi um também. aborto espontâneo. Foi na primeira vez. Foi. É sabia. muito mais comum do que a gente pensa, né? Só que é traumatizante, né? Você muito. perder um bebê. Então, eu acho que foi... E essa parte emocional foi que mais me pegou. E do Alok, além dessa parte emocional, teve esse trauma, né? De tipo, meu Deus, por que aconteceu isso? Mas não é normal. Perder Não, um bebê, não posso achar isso natural. Sim. Sabe? Mas dentro da medicina, tecnicamente falando, fisiologicamente falando, a gente vê, né, que os números são altos de aborto espontâneo. 25%. Infelizmente. né, pra ir. E aí a gente acabou mandando e foi Eu isso. também passei por isso. Você passou também, Aham. Bu? Não Com sabia. 12 semanas. Foi mesmo? Foi bem tenso também no Foi. começo, assim. Ai, é traumatizante, E você né? sentiu dor, assim, ou não? Eu não senti nada. Eu Nada. senti um pouquinho de cólica, mas na gestação em si você pode sentir um pouquinho de cólica, né? Assim, não é... Às vezes acontece, na gravidez do Ravi eu também senti um pouco. Mas... E era a minha primeira gestação, então era tudo muito novo pra mim, né? E Você foi não muito entende rápido. nada, né? Eu descobri com 5 semanas e com 8 eu perdi. Foram 3 semanas nesse período, Sim, sabendo que eu tava mas não era gestante. planejado também. Não, assim. não era. E aí, isso E foi querendo ou aí não- que deu o start na gente de, tipo assim, uau, tipo, nossa, eu sou mãe já, mas como assim? Mas será? Eu acho que eu quero, eu acho. Quer dizer, eu já sabia que eu queria ser mãe, né? Mas agora, eu quero ser agora, eu tô pronta. E deixou mais aflorada essa vontade, sabe, de ser mãe. E de construir uma família com a Loki. Nossa, eu acho que depois que eu perdi também, eu fiquei muito assim. Na hora que eu descobri, o primeiro eu fiquei tipo, meu Deus, agora, mas não estava preparada, eu não planejei. E aí você fica se fazendo um monte de pergunta. E aí, depois que eu perdi, eu falei, não, mas, poxa, né, acho que eu quero. Me sinto mãe, né? Exatamente, foi a mesma coisa. O meu primeiro momento foi esse também, tipo, pensei, eu falei, nossa, mas agora eu tava no final da faculdade, fiz os cálculos, eu falei, nossa, Loki, eu vou estar, tipo, com 7 semanas, 8 semanas, no dia da minha formatura, meu vestido já estava sendo feito, uns pensamentos tão infantis, assim, tipo, que hoje em dia, na minha cabeça, nem tem como, nem passa perto, né, mas eu falei, nossa... Eu vou estar, tipo, com a barriga gigante na minha formatura, não foi isso que eu planejei. Eu queria estar assim, assado, e o Alok, mas não é você que planeja. Você deseja, mas não é, né? O caminho quem escreve não é você. Você tem que aceitar agora e tal. E aí eu fui trabalhando isso na minha cabeça. O Alok ficou extremamente feliz. Eu achei que as reações iriam ser o contrário, né? Que ele ia ficar assustado, mas ele ficou muito feliz. E, tipo, saiu contando pro time dele e tal no dia. E eu, mas calma, eu fiquei muito assustada. E aí ele ficou meio assim, até por conta da minha atitude, né? Ele, mas eu tô te vendo tão assim, preocupada, você não quer e tal. Aí eu comecei a refletir melhor. Eu falei, nossa, eu sempre quis ser mãe, por que não? Tenho certeza que ele é o cara da minha vida. E já tô no final da minha faculdade, sabe? Eu acho que esse deve ser o momento. E a gente tem o negócio da gravidez na adolescência, né? A gente acha que a gente é adolescente até 30 anos. Não, e primeira gestação, né? Você não tava esperando por isso. Você fala, nossa, será? Nossa, eu susto, mãe, aí né? você já começa a se olhar, já começa a se perguntar demais. É meio estranho, né? Assim, no primeiro momento. Muito. Mas fortaleceu vocês dois, né? Como Muito, casal. gente. Nossa, é o que eu tô te falando. Depois desse dia, tudo mudou, assim. A gente já tinha uma relação muito boa, né? De casal, assim. O Alok sempre foi muito parceiro. A gente sempre se deu muito bem, assim. A gente Vocês teve uma relação moravam muito juntos boa. já? Não. Não A moravam gente casou depois da depois da formatura a gente casou e aí eu vim morar em São Paulo. A gente foi morar juntos. E foi tudo rápido, né? Foi bem rápido. Pro casamento. Quanto Não, tempo? a de gente- Aquele casamento foi maravilhoso. Não, e assim, o casamento era aquele casamento do Cristo, se vocês souberem a história, foi um assim, Conta. Conto. Nossa, sensacional, gente. Olha, meu casamento pra mim foi incrível, mas o de vocês foi sensacional. Não, deixa eu contar. Era pra gente casar, eu tava programando esse casamento, a gente tava programando o casamento pra setembro de 2019. Tá. Esse foi o de janeiro. Mas Porque- tinha algum motivo específico? Não, porque a gente já tinha fechado as datas, era uma data que o Alok podia, a gente
tava organizando tudo, a gente queria casar em Carneiros, o casamento ia ser em Carneiros, a gente já tinha fechado o local, era a data disponível. Então, tem aquela, né, tem os fornecedores, era a melhor data. Então, a gente ia casar em setembro e ia ser em Carneiros. E aí, a gente fechou tudo, né? Tipo, tudo pronto para casar em Carneiros em setembro. E o Alok- naquela igrejinha? A Ai, gente ia lindo. fazer. Na verdade, a gente estava pensando se ia ser na igrejinha ou se ia ser mesmo no local da festa, que era um espaço maravilhoso também. Mas aquela igrejinha é muito charmosa, né? Muito. E a gente ficou apaixonado quando a gente foi. A gente foi em vários lugares aqui no Brasil para achar um lugar que a gente amasse, assim, sabe? Que tem essa questão de energia, né? Então, quando a gente chegou lá em Carneiros, o Alok falou: nossa, que lugar. Mas vocês foram nesse Aí, intuito de procurar? De procurar. ou A só- gente já foi com nossa Entendi. cerimonialista na época, já marcou vários lugares em Carneiros pra gente visitar e ver mais ou menos. E aí, quando a Alok foi fazer uma gravação no Rio, no Cristo, ele fez um vídeo no Cristo, ele me ligou de lá. Ele falou: linda, olha só, a gente precisa casar aqui no Rio. Mas como assim? Era de madrugada. Mas como assim? Ele: não, o que eu tô vivendo aqui, o que eu tô sentindo, tá, assim, surreal. A gente precisa casar aqui. Uau. Falei: mas, Alok, já tá tudo certo para setembro e tal. Ele: não, mas assim, a gente pode fazer o seguinte, a gente faz um mini wedding, sabe? Só pra gente poder formalizar ali com a nossa família e tudo mais. Eu ia vir morar em São Paulo, eu achei perfeito isso, porque como meu pai é muito exigente, meu pai queria que a gente casasse antes do casamento, que morasse junto antes de casar. Falei: nossa, perfeito. A gente casa no Rio, né? Eu vim morar em São Paulo com ele. Em setembro a gente faz o casamento oficial. A gente foi fazer o do Rio, achando que ia ser... Obrigada, amor. Achando que fosse ser uma coisa só pra gente, como a gente havia combinado, né? 30 convidados, as minhas madrinhas de casamento, que eu já tinha convidado para ser madrinha, nem sabiam desse casamento. Porque eu falei: nem vou comentar, porque é só pra minha família e tudo mais. Mas foi aniversário do Cristo esse dia, 70 anos, e a gente não sabia. E aí, não, parece mentira contando, né? As pessoas ficam tipo: não é possível, juro. E aí, a gente estava casando e estava sobrevoando vários helicópteros. Eu falei: gente, será que tem alguma pessoa errada aqui no meu casamento? Tipo, tinha muito helicóptero sobrevoando o Cristo. Falei: meu Deus, mas só tem minha família, a família do Alok. Será que tá acontecendo? Ah, não tinha nem os padrinhos. Ninguém. Só eram 30 pessoas, contando com a equipe. Com a equipe Caraca. de vídeo, com a equipe de foto, com o cerimonialista, contadas. Mas só podia 30 pessoas? Só podia 30 entendi. pessoas. Fora, né? Ali naquela parte onde a gente fez o casamento. E aí, como era um casamento mais intimista e tudo mais, eu não convidei as madrinhas, porque, né? Não ia dar, né? Não dava mesmo. Eu nem comentei. Falei: o casamento mesmo é setembro, final do ano. E aí apareceu no Jornal da Manhã: a gente tá aqui sobrevoando o Cristo, porque hoje é aniversário do Cristo, 70 anos e tal. Mas olha, tá tendo um casamento. Será quem é? Não sei o quê. É do DJ Alok. Aí eu fiquei sabendo depois, né? Obviamente. E aí tinha muitos helicópteros. Tinha uns 2, 3 sobrevoando. E a gente sem entender na hora do casamento do que estava acontecendo. E aí depois, quando eu terminei de casar, que fui para as redes sociais, meu celular tava assim bombando, as madrinhas: mas amiga, como assim? O que aconteceu? Eu confundi. Mas é o grupo agora? de madrinhas, a gente tinha um grupo de madrinhas das meninas: mas como assim? Algumas sabiam, outras não, comentei. Sim. Mas como assim? Você, né? E o casamento que a gente estava falando não vai ser mais em Carneiro, já aconteceu. E aí foi pra internet. Nossa, E aí saiu eu- em tudo quanto é lugar. E aí muita Porque gente foi muito cedo, né? Foi muito cedo, foi Sim, na sabe. madrugada, foi no amanhecer, né? Então a gente Foi. já estava ali reunido na madrugada para acontecer. E aí aconteceu que eu falei com a Alok, eu falei: ele, né? A gente decidiu que a gente não ia fazer o de Carneiros, cancelamos tudo com todos os fornecedores, porque não fazia mais sentido, tinha sido tão mágico, sabe? Assim, a energia, o momento, assim, foi tudo, sabe? Eu falei: não sinto falta de outro casamento, para mim esse já foi completo. E aí vocês casaram. Que horas que começou? 5 horas da manhã, 5:30. E aí durou, sei lá, 1 hora a cerimônia. Aham. E aí depois Aí a vocês gente fez um fizeram o quê? brunch Ali no mesmo? hotel, no Não, Rio. No hotel. No hotel. Agora vem cá, que hora você acordou? Não, Você Você não arrumar. dormiu, né? eu nem vou te falar, eu deitei pra descansar um pouco, eu não conseguia, a minha mente estava a mil, sabe? Vou casar, tipo, você fica meio... Pois é. E aí, eu não estava tão nervosa porque eu sabia que ia ter o outro casamento. Então, como era um casamento mais intimista, isso deu uma amenizada. Foi em 2019 que vocês Foi. casaram? 2019, tá. E aí, foi isso que aconteceu.
Então você Aí a nem- gente falou, ai, não nem vamos dormiu fazer outro, não dormir direito. O Alok foi malhar, tipo, 20 minutos antes de entrar no... Eu amo. Ele tava malhando, chegou mais cedo lá no Cristo, né, no local do casamento. Eu tava lá olhando, passando a equipe de som com o pessoal, super tranquilo. Gente, foi bem abençoada, Foi, né? nossa, foi assim, Foi meu Deus, lindo. divino. Lindo, Foi muito lindo lindo. de Obrigada, gente. Foi assim, emocionante mesmo, assim, quando eu lembro eu me O arrepio. nascer do sol. Foi assim, Vocês têm inesquecível. alguma coisa com o nascer do sol, assim, ou não? Porque Agora vocês a gente escolheram. tem. Vocês que escolheram o horário ou tinha que ser aquele horário? O Alok foi fazer esse vídeo. E era na madrugada o vídeo que ele gravou. E aí ele, meu Deus, tá muito lindo esse amanhecer aqui, tá mágico e tal. Eu quero casar aqui, quero que seja no amanhecer também. É um vídeo que é tipo um set dele. Não é, é um vídeo de. Tem ele Tá no tocando, YouTube, não tá? tá? Ah, eu sei qual que é. Sabe? E aí a gente, enfim. Aí foi mais ou menos assim. Tá, a em quanto história. tempo vocês arrumaram esse casamento? Você vai chocar agora. Vocês não vão acreditar. A gente decidiu isso em dezembro e a gente casou em janeiro. Foi muito rápido. Mulher. A equipe boutique de 3, beijo. Nossa, vocês são ótimas. são perfeitas. Não, pirei as meninas. A Eli falou, Rô, elas estavam organizando outro casamento, né? Ah, não, a gente faz. Elas amaram a ideia. Elas falaram, Rô, animal. Adorei a ideia. A gente nunca fez um casamento no Cristo e tudo mais. Vamos aí. Mas assim, a gente precisa correr. Falei, não, vai dar tudo certo. Tá tudo Tá, vai dar tudo certo. Tá convidado? Eu falei, o foco é o outro casamento. Agora é só pra gente ter esse momento né, com a família e tudo mais. E aí ela correu com tudo, deu tudo certo. O difícil foi depois, né? Porque eu liguei e falei, cancela o outro. Pois é. Depois de quanto tempo você cancelou? No outro dia. A gente tá vindo pra Maldivas, pra lua de mel. Vocês foram no outro dia já? Não, no mesmo dia a gente foi. O brunch foi de manhã. Olha isso. Olha deixa eu te- quantas horas teve esse dia? Deixa eu te contar. A gente fez o casamento, né, na madrugada. Aí o brunch foi, tipo, de manhã ali. Depois começou umas 8, 7h30, até todo mundo se deslocar e tal. Aí foi até umas 11. Gente, sua família No mesmo início fez da esse horário, tarde, viu? Vou te falar. Pois Não, é. ficou todo mundo. Convidada, eu Foi uma tô- delícia. Não, foi uma delícia. A gente hospedou todo mundo junto. Aí Ai, teve o que brunch nesse hotel. Aí a gente voltou pro hotel, tomou café da manhã. Foi uma delícia. E aí, saí de lá, voltei pra São Paulo. Já tinha deixado a mala da lua de mel pronta, aqui em São Paulo, semi-pronta. Fiquei fazendo. Aí a gente voou no período da tarde do Rio pra cá. E passamos a tarde arrumando mala. E o Alok, lembro como se fosse hoje. A gente ligou o som, ficou lá arrumando mala, conversando, falando do casamento, olhando o post, emocionados. Tipo, amor, que coisa mais linda que foi esse casamento. E arrumando mala e tal. E à noite a gente voou pra Maldivas. E aí, nesse meio tempo, a gente não tinha falado ainda se eu não ia ter outro casamento, né? Mas em um determinado momento no voo, a gente conversando, aí o Alok, e o outro casamento? A gente se olhou assim. Eu falei, não faz mais sentido. Tinha sido muito mágico. Já tinha sido tudo. Eu falei, gente, vai ficar uma coisa muito sem sentido, sabe? Já tinha acontecido o que era para acontecer, a magia do casamento, que a gente sonhou, mais do que a gente sonhou, né, na verdade. Mais do que a gente desejou. Eu falei, não faz mais sentido ele, mas aí a gente cancela tudo. Eu falei, quando a gente pousar, eu vou tentar cancelar. Eu mandei mensagem para as meninas e a gente cancelou tudo. E Gente. vocês já tinham gastado Mas com alguma coisa lá? A gente tudo que a gente tinha fechado para esse casamento do Cristo, a gente fazia as negociações contando com o outro. Sabe? Assim, não, a gente vai fazer o outro, então, assim, bolo, decoração, tudo que implica, né, num casamento, a gente fechava os dois juntos. E aí eu acabei usando algumas coisas pro Ravi, né? Que aí logo em seguida veio o Ravi, eu falei, gente, não se preocupa com isso, eu só não quero casar de novo, porque não faz mais sentido. Em algum momento a gente ajusta isso, tá tudo certo, vamos resolver da melhor forma. E os meus fornecedores foram assim, nossa, não tem um A para falar de nenhum deles, foram todos perfeitos, assim, eles entenderam. Porque não fazia mais sentido mesmo, né? E aí, você ia Sim. casar, tipo, pros outros, né? Só pra ter, porque tava tudo exato. certo e tal. Nossa, mas eu casei em Punta Cana e aí depois a gente fez aqui em São Paulo, só que na verdade a gente só ia fazer em São Paulo, a gente ganhou esse casamento em Punta Cana e eu só não cancelei porque era na igreja, eu fazia muita questão de casar na igreja, porque o padre não podia ir pra praia, na verdade, a praia. E aí, mas assim, não tem comparação, né, amiga? Não. A vibe, a magia, tudo bem que é igreja, eu sou... Assim, eu fazia muita questão mesmo, sou católica. Mas, cara, o casamento de Punta Cana foi assim. Energia, parecia que eu tinha uma conexão muito maior com Deus lá Do que do no que de fato, de não. fato no oficial, que sabe? Então, eu cancelaria fácil também. Fácil. Né? Ainda bem que vocês cancelaram. A gente cancelou e assim, sem medo, Tatá, porque, olha, foi, meu Deus do céu. Até hoje eu lembro, assim, eu nunca vi um céu tão
foi pintado, né? Desenhado por Deus mesmo, Foi. assim. Era um laranja, rosa, um degradê de cores, assim. Ah, em detalhe, esqueci de um ponto importante, assim, um detalhe legal. Nos dias anteriores, estava chovendo muito no Rio. Muito, muito, muito. Tanto é que a gente comprou muitos guarda-chuvas. E tinha lá para a gente poder dispor para os nossos convidados, porque ia estar chovendo, né? A previsão era de chuva, muita No chuva dia? no dia do casamento. E o Alok estava muito incomodado com isso, né? Mas eu tava, tipo, porque a gente ia ter o outro casamento. Aquele casamento era o casamento mais, como eu falei, só pra gente, né, ali oficializar no papel e tudo mais. Então, não tava tão pensando em muitos detalhes, sabe? E aí o pessoal comprou os guarda-chuvas, colocaram lá e tal. Tinha muitos guarda-chuvas. Depois a gente até fez doação dos guarda-chuvas, mais de uns 30 guarda-chuvas para todo mundo que precisasse e tal. Sim. Gente, abriu aquele céu que foi inacreditável. No Até dia mesmo. No dia, na Foi hora, lindo. assim. Tipo, um dia antes estava chovendo ainda. Muita chuva. Muita chuva. Tava limpando. E aí o Alok, a gente olhava assim, tipo, um pro outro no casamento, vontade de gritar, sabe? E ele também dava pra ver nos olhos dele, tipo, meu Deus, o que acabou de acontecer? O que tá acontecendo? E quando acabou, assim, a cerimônia, que a gente casou com um padre também, né? Então a gente fica com um pouco. Nesse momento eu tava com um pouco de sentimento contido, né? Porque eu queria gritar. Eu falei, nossa, olha isso, olha esse céu. Eu queria falar, sabe? Sabe o que, assim, que o padre vai achar Padre, de mim? só um minutinho. Não, e foi muito engraçado que quando acabou o casamento, que a gente tava saindo, eu vejo o padre Omar, queridíssimo, um beijo. Ele tava lá no fundo, de óculos de sol, no casamento, assim, ó. Eu falei, não acredito. Ele super feliz, muito querido. E foi mágico. Foi Que mágico. vestido? O vestido eu fiz com Samuel. E Cisnaski. um mês também. Não, acredita que foi um vestido que eu amei usar, de fato, assim, eu gostei muito de ter usado, mas eu confesso que não foi o vestido dos meus sonhos, não foi um vestido que eu desenhei com ele, foi um vestido que já estava semi-pronto e a gente adequou para as minhas vontades, né? E por- A Gabi por conta tava do comigo, tempo. né, Gabi? Lembra? Sim, um Lembra? mês, A gente. gente. Aham. E não dava tempo, né? Então, e como eu falei mais uma vez, o vestido dos meus sonhos eu tava deixando para usar no dia do oficial. Ia fazer com o Samuel também. O do... Eu não tinha decidido Não ainda. A gente tava olhando várias estilistas na época, não foi, Gabi? então não Mas tinha, não tava possivelmente pronto também ainda. com o Samu, não foi? Ele é um querido. E aí a gente tava. A gente ia falar depois, sabe? E aí ele falou, Rô, eu tenho algumas opções aqui, a gente pode adequar. Era até um vestido de passarela na época, no que eu usei. E assim, lindo, mas não era o que eu queria ter desenhado. Aquela coisa toda de noiva, né? Que vocês Aham, sabem. sim. Aquela chatice de noiva de Ai, querer mas foi desenhar. incrível. Não, mas pra mim, gente, pelo amor de Deus, não tenho o que falar. E depois que Pelo passa, amor. a gente Que percebe. é o vestido do lado daquele cenário, né? Pelo amor. Mas depois que passa, a gente percebe o tanto que a gente dá importância para umas coisas que, Exato. né? E tipo assim, mas na verdade eu nem fiquei. Eu falei pro Alok, eu falei, nossa, não foi o vestido dos sonhos mesmo, assim, mas eu tava muito feliz. Eu acho que isso que importa, né? Tipo, um casamento duradouro, com uma pessoa sim. fiel, você tá, né? Então, se eu em algum momento me perder num pensamento desse do vestido, é só pensar no que realmente de No fato vai todo. acontecer. Exato. E aí, tá, vocês casaram, foram pra Maldivas. E aí o Ravi veio quando? Depois de quanto tempo? Em Maldivas. Em abril. Eu fiquei grávida do Ravi em abril de 2019. Ah, no mesmo Foi quando ano a gente do voltou casamento. no mesmo ano do casamento. Ah, 2020 ele veio, eu engravidei da Raika também e veio os dois em 2020. Tenho 2 bebês de 2020 do mesmo ano. Gente, eles têm 10 meses de diferença, é isso? Ou- 10 meses de diferença é muito pouco, calma, né? calma. É porque ela nasceu Não fecha a antes, conta, né? nasceu É prematura. porque ela nasceu prematura. né? Ah, verdade. Era pra ser um ano de diferença certinho, né? Tipo, era pra o Ravi nasceu em janeiro, a Raika nasceu em janeiro do outro ano. Ah, Acabou era que um ela ano. veio... Não, a Raika nasceu em fevereiro do outro ano, coisa assim. E aí ela veio em dezembro. Entendi. Foi isso. Entendi. E aí, Nossa, eles como são ela do nasceu mesmo dia ano. 2, né? Se fosse depois do dia 10 de dezembro, seriam 11 meses. Mas como foi antes, poucos dias antes, então 10 meses de diferença. Menina, tá, e aí a dela foi planejada? A da Raika? É. Então, a gente queria engravidar, né? Queria ter o segundo filho, mas a gente não estava pensando que ia ser aquele momento, né? Tanto que eu não estava prevenindo e estava amamentando também o Ravi. Calma, Eu estava amamentando o Ravi, né? Quanto tempo ele tinha? O Ravi nasceu em janeiro, eu engravidei em abril. Março, janeiro, fevereiro, março. 3 meses. 3 meses, ele tinha 3 meses e engravidou. Aham, foi muito rápido.
Gente, eu tô grávida, eu esqueço as coisas. Vocês me Não, defendam? até a gente que assim, vivencia, ó, às vezes a gente se perde nas datas, né? E aí Eu nem sabia que dava pra engravidar depois de... o mais muita é o período gente mais acha que fácil, não, né? Por conta da amamentação, É. você tá ali com a variação de hormônio, a variação hormonal, então às vezes, né, o nível de progesterona não tá no nível adequado, então acaba que às vezes é mais difícil de engravidar nessa época, mas não é Sério? impossível, tá? E o Sou seu prova prova de... viva. Mais difícil. Falam que é mais época- fácil porque você não sabe. Alguém me falou isso, que era mais fácil porque você não sabe quando que você tá. Porque mesmo amamentando ali sem não- menstruar, não- você pode estar ovulando. E aí Sim. você não sabe quando. Mas aí, no caso, pode engravidar, mas é mais difícil, né? Ah, Porque é? você tá, às vezes, quando você tá amamentando, às vezes você, por conta das alterações hormonais, você pode não estar menstruando, né? Principalmente então. no pós-parto, né? Sim. Tinha 3 meses que o Ravi tinha nascido. Então, os meus hormônios estavam todos alterados. Mas E como foi o pós do Ravi? você diz em relação a... Até o baby blues, a amamentação, tudo. Sabe que eu não sei se eu posso chamar de baby blues, mas eu tive uma fase ali que eu fiquei um pouco down, assim, sabe? Eu acho que normal, eu considero normal, porque foi a primeira vez que eu tava lidando com aquela situação, né? De um bebê e tal, enfim. Mas eu confesso que o do Ravi, o pós, foi mais fácil que o da Raika, né? Por conta de tudo que aconteceu ali, Sim. no da Raika. Comparando, assim, E- os dois momentos. E o da Raika, aconteceu que você só entrou em trabalho de parto por conta da Covid. Foi. Você tava Por com conta- Covid? Eu tava com Covid, eu lembro que eu descobri. Eu me perco nas datas, como eu falei. Eu posso estar falando a data errada, mas foi assim, uma diferença de 2 dias. Eu descobri numa segunda, um exemplo, e aí eu acabei. E tive a Raika na quarta. Foi muito rápido. Quando eu descobri que eu tava com Covid, fiquei em casa sentindo muita dor, gente. Era uma dor. Vocês tiveram Covid? Sim. Teve? Vocês sentiram muita dor? Do quê? Assim, dor no quê? No corpo. Não Eu senti tive muito. muita dor no corpo. Eu Parecia tive- que meus ossos iam ser quebrados, assim. Tava, Será tipo, que era uma por dor. conta da... Porque, querendo ou não, a gente, né, acho que altera tudo na gestação. Eu acho né? que também, né? Tá certo, tá. Pode, também por isso, mas o Covid também tava dando essas apresentações de muita dor no corpo. Eu lembro que parecia que estavam Não tinha quebrando meus vacina ossos. ainda, Não né? tinha vacina, eu senti muita dor, gente. Meu Deus, eu lembro que eu falava com a Loki na cama. O Alok também tava de Covid, né? E a gente deitado assim, eu falava, nossa, amor, eu tô sentindo... Só que os sintomas dele não foram tão intensos como os meus, né? Ele falava, nossa, amor, eu tô bem e tal. Eu falava, amor, não consigo levantar o braço pra lavar o cabelo no chuveiro. De tão Gente. cansada que eu ficava e de muita dor. Ele, meu Deus, e a gente, né? Aí, o tempo inteiro em contato com a minha médica, com os meus médicos. E aí foi num dia que eu senti muita dor. Mas, E como assim, eu já tinha tido cólica Ravi, também? muita cólica. Eu falei, hoje tá assim, insuportável. Nada passava, sabe? Nenhuma medicação. Falei, e como eu tava grávida não pode tomar qualquer medicamento, né? Então isso acabava ficando mais sensível, né? Eu falava, meu Deus, não, era mais difícil de passar. Sim. Aí eu comecei a sentir muita dor. E como eu já tinha tido Ravi, já tinha tido um parto, eu sabia o que era dor de parto, né? Aí eu falei, nossa, tá muito estranho. Aí eu falei, Alok, me leva na Érica no Domingos, eu preciso encontrar com eles pra me avaliar, porque eu tô muito preocupada, tô sentindo muita dor. E eu lembro que o Alok falou, não, linda, fica tranquilo, o Alok é um Buda, né? O mundo tá Ele é ca- muito calmo. Gente, é extremo, Que signo que até ele é? demais, virginiano. Mas deve ser ascendente em peixes. Brincadeira, o ascendente dele é... Qual que é o ascendente do Alok? Agora eu fiquei na... Não, do Ravi. Fiquei na dúvida agora. Gêmeos, Ascendente não. do... Porque o Júlio é Acho que é muito calmo. touro, talvez. Ai, agora eu não lembro. Amor, desculpa. Amor, desculpa. Eu não lembro. Não lembro. Não lembro, mas acho que é touro. Deve ser Não touro, lembro. porque Deve ser touro é touro. calmo. Tipo É, eu. Não, você é touro. E aí eu lembro que eu falei com ele, ele é muito Buda. Tipo, pro Alok se estressar com alguma coisa, gente, é muito difícil. E aí ele, não, linda, tá tudo bem, tá tudo certo e tal. Só liga pra Érica pra avisar como tá e tal. Não vai ser parto prematuro e tal. Eu falei, amor, me leva, porque se você não me levar, eu vou sozinha. Porque eu conheço o meu corpo. Por favor, tô sentindo muita dor e tal. E quando ele viu que eu, né, tava falando muito sério, ele me levou. Chegou Você lá tava na... com 32 semanas. 32 semanas, Bu. E eu cheguei no... Você foi pro hospital? Fui pra clínica Mantelli, que é a clínica do Domingos e da Sim. Érica, que me acompanharam na obstetrícia, na gestação. E aí ele me levou pra lá. Eu lembro que a Érica nem tava lá ainda. Ela tinha acabado de sair, porque já era noite, né? E ela, na hora que eu liguei, ela nem hesitou em
falar, vai agora pra clínica, eu tô indo te atender, os dois, né, Érico e o Domingos. E aí a gente chegou lá, ela começou a me examinar, mas de um profissionalismo tão grande que, tipo, ela é minha amiga, né? Ela poderia se envolver ali com a situação. É normal se ela se envolvesse, né? Se ela ficasse nervosa e tudo mais. Mas ela me passou tanta calma que eu falei, eu acho que não vai nascer prematura, não. Acho que foi coisa da minha cabeça mesmo. Eu pensando, né? Eu falei, nossa, mas essa dor não é possível e tal. Ela fica calma, fica tranquila e a gente... vou te levar para o hospital pra gente... porque você está sentindo muita dor e caso, né? Eu estava tendo muita hemorragia. Muita. já Na clínica, lembrei. Você tava sangrando No caminho você não No tava? caminho, não. No caminho eu estava sentindo muita dor, que o Alok... a gente saiu na pressa, ele olhava no carro, eu me contorcia. Ele, não tá normal. Tá doendo nessa intensidade, ele deu amor nessa intensidade. Eu não conseguia, sabe... Dor de parto, você sabe como é, né? Eu falava, meu Deus, tá muito estranho. E aí, a Bu já começa, né? E aí, quando cheguei na clínica, que ela examinou o ultrassom, fez transvaginal e tudo mais, a ultrassom, transvaginal não, fiz a ultrassom, tava tudo certo, os batimentos da Raika todos corretos. E aí veio o sangramento, a hemorragia na hora. Levantei para me trocar, né, para colocar o avental, para fazer o restante dos exames. Começou a sangrar muito pela porta. E o Alok tava fora, né? E, tipo, ele tem pavor, assim. Ele fica apavorado. Tipo, passou debaixo da porta? Era um banheiro menor, assim, pequeno. E eu tava em pé, né? Na hora que eu tava me trocando. E começou a sangrar muito, muito, assim. Não deu nem tempo de você reagir, já saiu da Eu porta. falei, gente, tá sangrando muito. Eu estou tendo uma hemorragia intensa. A Érica já abriu a porta, já me deitou de novo. A gente já começou a passar soro e tudo mais. E a gente já começou, né, a pensar na possibilidade de ir pro hospital. E aí a gente organizou tudo. Lembro, fui no carro do motorista dela no dia, porque não estava nada alinhado, né? Foi uma emergência. Ele estava todo mundo agindo, né, conforme o momento ia pedindo. E aí a gente foi pro hospital e em poucos minutos que eu cheguei no hospital, a Raika nasceu. Foi muito rápido. Ou seja, podia ter nascido no Nem deu tempo de caminho. tomar. Foi. Gente. E aí Meu nasceu Deus. tudo bem, assim, com Nasceu ela? tudo bem, assim, aparentemente na hora que ela nasceu, sem Com nenhuma 30 complicação. com 32 32 semanas mais 3. Tipo, o Dias. neném já tá inteiro formadinho, já tá Inteiro tudo... formada. Depois Carinha das dela. 32 até as Aí 40 é precisava só pra... maturar pulmãozinho, né? Toda Entendi. essa parte mais sistêmica mesmo, assim, de órgãos e tudo mais, que também já estão formados, mas ainda precisava de um tempo, né? Pra maturar e tudo mais. E aí eu precisei ficar afastada dela, porque eu tava com Covid, então eu fiquei mais um tempo sem encontrá-la. Ela foi pra uma sala de UTI, eu fui pra outra sala de UTI. Gente, E a isso gente deve ficou ter sem sido muito se ver. difícil, Foi né? muito difícil, meu Deus do céu. Aliás, Então, eu falei que a época de vestibular foi a mais difícil. Essa foi a época mais difícil. Então, quando ela nasceu, você não assim. conseguiu nem pegar no colo? Você não conseguiu ter contato? Segundos, foi muito rápido, assim, nossa, eu tava naquele momento de pós-parto, né, naquele momento de que você não entende o que tá acontecendo Susto, direito, né? né, que eu nem senti direito, né, ela ficou um pouco no meu colo, infelizmente não pôde pro peito também, porque eu tava com Covid, ela tava, não sabia, em risco, né, não sabia se Não, ela tava e com era Covid. tudo mais. 2020 era um ano que a gente tinha muita incerteza, ninguém sabia nada, Exato, né, da Covid ainda. exato. Nossa E Senhora. o meu maior medo era esse, né? As incertezas. Porque se fosse uma doença conhecida, a gente sabia ali uma conduta mais específica, né? Era uma coisa que ninguém sabia, né? Então, tudo era muito novo. E aí, quanto tempo ela ficou na UTI? A Raika ficou 16 dias. E você? 6. 6 dias, 6, 7 dias, uma semaninha. Tá. Eu saí antes que ela, voltei pra casa. Aí eu não podia ficar com o Ravi, porque eu ainda estava positiva, né? Então, Meu Deus. o Ravi ficou com a minha mãe. Então, eu fiquei longe dele, longe dela. O Alok foi assim, meu Deus, sem palavras, muito parceiro. Tipo, cuidou de mim assim, do início ao fim. E ficou comigo do meu lado o tempo todo e sofreu junto, óbvio. E, nossa, foi o que me amparou, assim, me deu apoio. Porque eu não podia ver ninguém, só ele, né? Porque a gente estava na mesma situação do Covid. Ah, porque ele também tava Eu não positivo. podia ver os meus pais, não podia, né? Tava positivo também. Então a gente ficou juntos em casa e eu via a Raika pelo FaceTime, da Erika me ligava às vezes. A gente... E aí, é tanto que ela é a madrinha da Raika, né? A minha médica. Que lindo. Ela não tinha como escolher outras pessoas, né? A não ser eles, né? Sim. Nossa. Salvaram E a minha você, vida dela. Como que ficou assim, logo que enfim,
logo que aconteceu, você teve que ir pra UTI. Aí eu fui pra UTI, né? Mas logo você perdeu muito sangue, assim, eu né? perdi muito sangue. E aí continuei lá na UTI pra gente descobrir ainda de fato o que realmente tinha acontecido, porque até então não sabia de onde estava vindo o sangramento, né? Onde que era o foco, não sabia o porquê dos trombos, porque eu tive uma CIVD, né? Que é um caso raro na obstetrícia, que é quando na mesma hora que você coagula muito, você forma muito trombo no corpo, né? Você sangra muito também. Então, você não consegue tomar medicamento para cessar o sangramento e você não consegue tomar medicamento para diluir o trombo. Então, eu não podia fazer medicamento. Então, era tudo muito arriscado. Então, nossa, eu agradeço muito os médicos que cuidaram de mim no São Luís, porque foram, assim, muito certeiros em cada conduta que tiveram, sabe? Porque qualquer descuido, eu não estaria aqui. Os trombos só formaram na placenta? Só na placenta. Quando a placenta saiu, eu comecei a melhorar. É como se foi o foco, né, ali, de tudo. E a Raika nasceu por um milagre de Deus, assim, porque ela foi uma reação do meu corpo, né, e dela de tipo assim, olha, esse ambiente não está confortável, fisiologicamente falando, né, eu preciso sair daqui. E foi quando eu comecei a sentir as dores, porque poderia ter acontecido pior, né. Com outras mulheres aqui no Brasil, logo depois que aconteceu esse caso comigo, que eu divulguei, eu falei, né, tinha necessidade de falar disso. Muitas mulheres se identificaram, porque tiveram também, ou estavam passando pela mesma situação, e o desfecho não foi positivo como o meu. Perderam o bebê, ou algumas mães também chegaram a falecer na época. E eu escutei relatos de pais, né, que ficaram sem a esposa e tudo mais. Mas o meu desfecho foi feliz, né? Assim, o final foi positivo. Então, Graças assim, a Deus. milagre, né? Nossa, milagre. Eu gente. falo que a Raika é meu milagre. Até hoje eu olho pra ela assim e falo, meu Deus, que menina guerreira, cara. Ah, mas Minha os filha dois são muito fofos, Não, né, demais, gente? demais, Ravizinho. Ela tem, assim, a minha personalidade, né? Ela é E inteira é uma super mini parecida romana. com você. Você acha, Tatá? Eu acho Você essa acha, cara. Mentira. Óbvio. Ela é igual o Alok. Depois me lembro, vou mostrar uma foto pra Você vocês, tá vão brinca- ficar chocadas. Ela é o Alok inteira quando o Alok era pequeno. Vai, ó. Essa cola não tá. Melhor tirar. Tá. E aí, rezar. Deixa eu ver o que tem antes pra eu ver a intensidade que eu vou girar isso. Mostra o pé. Nossa. Mostre o pé. Mostre, começa no antes, mostre a última foto da sua galeria de fotos. Deixe uma Um desafio pro para o próximo pé. participante. Vai, roda. Tá. Pode girar. É por aqui, Com né? força. Tá. Tinha que ser com mais força? Não, né? tá bom. Ah, tá. Eita, caralho. Mostra um talento que ninguém sabe que você tem. Qual que é? Não sei! Gente! Como assim? Que ninguém sabe que eu tenho? É, Meu Deus, mas você vai fazer alguma coisa diferente, assim? Que... Tipo, lamber o cotovelo. não. Tipo, eu faço trança com uma mão só. Quê? Falou isso ontem. É. Ah, não. Vai. Faço, quer ver? Eu quero, juro. Calma, agora vai... Só porque tá na pressão, né? Ai, eu não consigo mais. Você fez ontem. Fiz ontem, vai, Você deixa, fez? deixa eu ver. Pega assim, separa em 3, tá vendo? Meu Deus, ela faz mesmo. Tô chocada, eu não consigo fazer nem com as duas mãos. Eu também não. É que eu separei Brincadeira, errado. uma mas- trança eu consigo, mas eu não sei fazer a de raiz, né? Aquela embutida. Ah, eu também não sei. Gente, um talento que eu tenho Vai, que ninguém capricha. sabe. Ah, e uma característica, Deixa eu pensar. um dom. Nossa, eu não sei um talento que eu tenho. Então, um talento que eu tenho. Meu Deus, que Fala difícil. vocês. Deixa eu girar. De novo. Deixa eu girar de novo. Porque Gira de você tá- novo. porque você tá, mostra um... Calma, eu queria pensar. Vocês não sabem nada, assim? Uma coisa que... Ela é boa, a Romana é muito boa em dirigir por trás das câmeras, ela gosta muito de dirigir. Ah, nossa, Sócia, você é perfeita, love you. Isso é muito bom. Vale isso? O quê? Acho que... Eu gosto muito de... a Yavan que me falou mesmo, disso que eu nunca tinha percebido. Eu gosto muito de dirigir, de estar ali por trás das câmeras também, sabe? Por exemplo, a gente vai fazer campanha, ou a Wanda tem que gravar alguma coisa, eu já tomo à frente do diretor e já tomo, não, faz assim, assado. Acho que vai ficar melhor de um jeito, essa parte de direção. Tudo esse copo aqui, aí isso aqui vai ficar bom aqui e tal. Ai, que legal. É um dom verdade. mesmo, Pensa é. em tudo. Talvez ninguém saiba. Uma coisa que nunca falei. Tem isso.
Vale? Mais Vale, uma. mas pode girar de novo. Sabe que eu ia pedir um pouquinho de água. Lógico. Quer Deixa eu café? ver. Mais café? Se tomar café agora, eu vou chegar em casa sambando. Deixa eu ver. Agora foi forte. Tô até com medo, amiga. Eita. Mostra o pé! Mostra Como que eu mostro? Aqui em cima? Em pé, assim? Mas eu vou ter que subir? Ai, gente, é bonitinho! Tá feitinho. Tá feitinho, ó, de nude. Deixa eu fazer a propaganda da minha casa. Pois é, isso que eu ia falar, essa leg. Ela é uma casa de pezinho. A leg do pezinho, arrasou. Gente, consigo ver. mostra o pé. Não, agora eu vou girar de novo. Eu amei. De um talento dela. Ah. É atriz também. Você é atriz? Teatro. É verdade. Podia falar isso, né? Eu me formei em piano. Em Piano? teatro. É. Você toca piano? Eu fiz quase 10 anos de piano quando eu era Uau! pequena. É, mas acontece que, tipo assim, precisa ter prática, né? Hoje em dia eu consigo ler partitura e tudo mais, mas assim, na prática mesmo, pra tocar, assim, partitura, pra mim é mais difícil. Gente, mas você eu fiz faz uma muito música tempo. no seu Alok, você tocando piano, ele tudo. Porque não vai dar certo, amiga.